Se tu chegaste a este canal, provavelmente tu viste algum vídeo meu por aí no Instagram. Ok, eu só uso o Instagram. Eu não uso TikTok, eu não tenho outra rede social, é só o Instagram. E o Threads, que, as publicações que eu faço no Threads são automáticas. Tipo, se eu postar alguma coisa no Instagram, aquilo vai automaticamente no Threads. Se é Threads, se é Threads, não sei. Mas, então não é algo que eu uso com frequência. Então vou dizer que eu só uso o Instagram. Mas o que tu vais encontrar aqui é bem diferente e eu vou te explicar o porquê. É que aqui no YouTube eu tenho espaço para contar-vos a minha história completa, para contar-vos quem eu sou de verdade, para contar-vos o que é que eu estou aqui a fazer. E no Instagram é onde eu vos vou atrair. Eu quero que vocês me conheçam, eu também quero vos conhecer, eu quero fazer disso uma comunidade, a comunidade dos inconformados. Que eu sei que essa palavra vai aparecer na vossa cabeça com mais frequência, porque se tu estás a ver este vídeo, tu és um inconformado, tu és uma inconformada. Eu sou angolana, tenho 22 anos de idade neste exato momento. Eu não sei quando é que tu estarás a ver esse vídeo, mas eu sou angolana, neste exato momento estou com 22 anos, provavelmente se estiveres a ver isso daqui a um ano, eu estarei com 23 e assim adiante. Eu estou neste exato momento a viver em Portugal. E desde pequena que eu sou uma pessoa que nunca aceitou a vida normal que eu tenho. A vida mediana que eu tenho. Sabem, eu era pequenina, mas eu sempre pensava diferente das outras pessoas. Eu sempre senti que eu não precisava de aceitar a vida normal que as pessoas têm. Eu era aquela filha muito rabugenta, muito rebelde, muito respondona, mas agora que eu estou mais crescida, eu percebo que eu era assim porque eu nunca fui de aceitar o normal. Eu nunca fui de aceitar opiniões normais, nunca fui de aceitar aquilo que a maioria das pessoas acha normal. Eu sempre tentei criar negócios, muitos deles deram errado. Eu antigamente tentava aprender a trançar, já tentei vender aquelas pulseiras de elásticos que nós fazíamos em Angola antigamente, acho que aqui em Portugal também se fazia, no Brasil também. Eu já tentei vender, não deu assim tão certo. Mas quando eu decidi me juntar com uma amiga minha, a Sueli, para fazer bolos, aquilo deu certo. Tanto é que eu fui juntando um dinheiro, aí eu consegui abrir um outro negócio que não durou muito tempo também, porque aquilo era só para alavancar uma outra coisa que eu queria fazer. Eu vendia bolos com a Sueli, nós fazíamos bento cakes e aquilo corria muito bem. Porque nós recebíamos encomendas às vezes de 6 bolos num dia, 5, 4, era algo muito bom, muito extraordinário, rendia bastante. E na altura eu consegui comprar o meu primeiro telemóvel e depois abri um outro negócio. Eu comecei a abrir carrinhos na Shein, mandava em grupos no WhatsApp, grupos no Facebook, dizia: olha, o carrinho está aberto, o câmbio é X, façam compras. Aquilo foi resultando. E na Shein, quando tu fazes compras com frequência, eles te dão às vezes cupons, te dão às vezes alguns produtos gratuitos que tu podes encomendar. E eu fazia isso, encomendava e com essas coisas gratuitas que eu encomendava, eu vendia. Só que a nova loja não deu assim tão certo. Eu vendia algumas coisas, mas outras coisas nem tanto. Eu gastava muito dinheiro com campanhas que não davam certo. Eu já tentei fazer curso de tráfego pago, não consegui, não terminei. Só para vocês verem, eu gastei 500 euros. Era o curso de Luciano La Rosa, mas eu não consegui porque eu não era disciplinada o suficiente. Eu era focada, eu era ambiciosa, sempre fui, mas eu não tinha a disciplina que eu tenho hoje em dia. Eu dizia sempre: não vou fazer isso, mas depois não dava certo. E também na altura eu estava a trabalhar em um restaurante. Eu saía de casa às 9 horas e eu tinha que acordar muito mais cedo para preparar a minha sobrinha, a Aniela, para levar à creche. E eu não conseguia de manhã ter tempo para estudar ou para ver os conteúdos do curso. Aí eu ia para o trabalho e só voltava para casa quando eram 23, meia-noite. Por quê? Porque o horário do trabalho era, repartido. Eu tinha que ir para o trabalho e depois acho que às 15 horas, das 15 às 18 ou das 15 às 19, nós tínhamos uma pausa. Mas não ia fazer sentido eu sair de casa, o trabalho era em Alcântara e eu estava a viver no Beato. Sair de casa para ir sair do trabalho para ir para casa, naquele trânsito, naquele calor, naquele sol, eu ia chegar tarde em casa, só ia ficar uns 30 minutos em casa porque depois eu tinha que sair logo. Então eu ficava mesmo na rua, parada sem fazer nada, a caminhar de um lado para o outro, a procurar coisas para fazer, a tentar estudar alguma coisa. E
essa é a minha vida. Sim, era um restaurante chamado O Mercado. Eu trabalhava nesse restaurante, O Mercado. Eu conheci pessoas incríveis. Os meus patrões eram incríveis. Os meus colegas de trabalho também eram incríveis. Eu gostei de toda a gente. Não tenho nada a reclamar daquele trabalho, a não ser o cansaço. Quem já trabalhou em restauração sabe como é que é. Porque eu estava constantemente de pé, os meus pés ficavam inchados, ficavam com bolhas. Eu vou deixar aqui alguma foto. Eu ficava com bolhas nos meus pés, eu estava sempre com dores no corpo, eu estava a ficar muito depressiva, porque eu não tinha tempo para fazer nada. Eu só tinha uma folga, que era, acho que às segundas-feiras, só tinha uma folga por dia, só tinha uma folga por semana. E imaginem só, ter que sair de casa de manhã e voltar para casa só às 23, dormir, acordar cedo para ter que preparar a Niela, me preparar, depois sair. Gente, era muito complicado. A sorte era que eu almoçava lá no trabalho e isso dava uma confusão com meu irmão, porque eu almoçava no trabalho, gente. Meu irmão ficava chateado, você não cozinha em casa só porque tens que ter almoço no trabalho. E eu tentava me defender a dizer, mas vou cozinhar porque se eu almoço no trabalho, cozinha você que está em casa. Mas enfim, isso deu um problemão, né? Deixa por esse ursinho visível que vocês não estão a ver, esse fofinho. E tem mais esse, tá bom? Que minha mamãe me deu. Depois daí eu fui trabalhar no Pingo Doce. Depois desse trabalho eu fui pro Pingo Doce. Que do Pingo Doce eu não vou dizer que eu não tenho nada a reclamar, gente. No Pingo Doce às vezes eu acordava às 3 da manhã para estar no trabalho às 5 horas. Para fazer sandes, servir café, servir bolos a velhos mal educados, velhos chatos, resmungões, reclamões. Olha, nem sei se essa palavra existe. Reclamam de tudo. A temperatura do café estava perfeita, mas eles diziam, ai menina, este café não está quente. Queres que eu faça o quê, tio? Queres que eu faça o quê? Será que é para colocar o café no micro-ondas para aquecer? Porque a máquina já aqueceu. As outras pessoas beberam, não reclamaram, mas você está a reclamar por quê? Enfim, era um trabalho muito cansativo, malta, muito cansativo mesmo. Eu até preferia estar na restauração do que no Pingo Doce. Mas enfim, no Pingo Doce também eu conheci pessoas incríveis, pessoas que eu tenho contato até hoje. Eu trabalhava no café, algumas vezes me mandavam na padaria. Eu vou deixar alguns vídeos enquanto eu conto aqui a minha história para vocês verem que nada do que eu digo, nada do que eu falo é uma mentira. E que essa comunidade que eu estou a construir é de pessoas que se identificam comigo. E só para vocês terem noção, enquanto eu trabalhava no Pingo Doce, eu perdi o meu pai. E só me deram 5 dias de nojo para eu sofrer o meu luto, né? E eu lembro-me que depois eu fui para Angola. Olha, foi uma fase muito complicada para mim, muito difícil para mim, porque eu estava a passar por uma depressão, gente, vocês não têm noção. Vocês não têm mesmo noção. Eu estava a passar por uma depressão horrível, que um dia eu vos vou contar melhor sobre isso. Lembro-me que nessa altura eu tentei tirar a minha vida 2 vezes. Graças a Deus não deu certo, mas eu tentei. Isso é horrível. E saber que durante esse tempo todo eu perdi o meu pai. Eu lembro-me que quando eu estava no avião eu só chorava. Eu só chorava. Eu nem dormi durante o voo, porque eu só estava a chorar. Eu estava tão preocupada. Eu só pensava, meu Deus, o que é que será da minha mãe? O que é que será da Nélia? O que é que será de mim? O que é que será de nós? O que é que será da minha família? O que é que será do nosso futuro? Eu perdi o meu pai num momento tão frágil da minha vida. Isso foi há cerca de 1 ano e meio, né? Eu estou a tentar fazer os possíveis para não ficar emocionada aqui. Mas enfim, não vou ficar. Porque eu não quero passar uma visão muito triste da minha vida. Tá tudo bem, já passou. Enfim. Aí depois eu voltei para Angola, tive mais alguns problemas com meu irmão, problemas familiares, nós tivemos que mudar de casa. Eu continuei no Pingo Doce durante um tempo. E pronto, comecei a estudar. Depois comecei a trabalhar numa loja de roupas, que foi aí que a minha vida começou a mudar, porque eu finalmente comecei a trabalhar com algo que eu gostava, que era com vendas. Eu trabalhava na Natura, é uma loja incrível, né? Não vou dizer incrível do tipo o estilo de roupa, porque as roupas que vendem não é para mim, não é o meu estilo. Mas eu digo incrível porque, gente, vou retocar o meu gloss, tá bom? Uma pausa para retocar o meu gloss. Deixa-me colocar aqui o micro. Oxi. Deixa-me colocar aqui o microfone. Porque eu preciso de retocar o meu gloss.
Tá. Mas é isso, eu não vou estar aqui a falar o tanto da minha vida, né? Porque de nada adianta. Talvez ao longo do tempo vocês vão percebendo melhor quem eu sou, o que é que eu faço, porque é que eu estou a fazer o que eu estou a fazer, porque é que eu estou a construir esta comunidade convosco. Eu estou a tentar não olhar para mim, porque senão vai ficar estranho no vídeo. Eu tenho que olhar para aqui. Vamos focar aqui. Aqui nesse canal vocês vão encontrar vários tipos de conteúdos diferentes, mas tudo voltado para o mesmo objetivo: vendas, negócios, empreendedorismo, produtividade, marcas, branding, marca pessoal, mulheres independentes, dinheiro, finanças, desenvolvimento pessoal, muita coisa. São assuntos que estão todos alinhados, porque eu nunca me conformei com aquilo que a vida me deu, porque vocês sabem, eu sou uma inconformada. Tu és uma inconformada. E tu estás aqui neste vídeo justamente por isso. Vocês vão ver aqui análise de marcas, porque eu pego marcas, analiso e vos mostro como é que vocês podem aplicar isso nos vossos negócios, no vosso dia a dia. Eu basicamente vos mostro o extraordinário que vocês podem fazer com o vosso telemóvel, porque o mercado digital é um mercado que vocês podem começar com um custo zero. Estão a ver? Eu fiz assim, mas é zero. Com um custo zero. Só com o teu telemóvel e com o que tu tens agora, tu consegues construir a vida que tu queres. Só vai levar um tempo, mas tu consegues. Só precisas ser disciplinado o suficiente para quereres conseguir alguma coisa. Eu falo sobre construir um negócio sem teres a mentir, sem teres que manipular as pessoas, sem teres que forçar uma venda, porque nenhum cliente gosta de vendas forçadas. E eu sei que tu também não gostas. Eu sou cristã e isso tem entrado em tudo que eu faço. Eu estou a tentar, porque nem sempre foi assim. Antigamente eu não queria saber. Eu vou vos contar. Eu fui criada num lar cristão, mas eu me lembro que quando eu ia à igreja com a minha mãe, não era por vontade própria. Eu não ia porque eu acreditava em Deus, eu sabia que Deus era tudo que eu tinha, Deus era tudo que eu precisava. Não, eu ia porque a minha mãe me obrigava. E é só agora que eu estou a entender a importância de ter Deus na minha vida. Só agora mesmo, porque eu lembro-me também que eu fazia parte de um grupo de dança na igreja e nós tínhamos que ser batizadas depois dos 15 anos, se não me engano. E eu me batizei só porque o grupo tinha que ser batizado, não porque eu quis me batizar. Eu não fazia as coisas porque eu queria fazer, era mais porque a minha mãe me dizia que eu tinha que fazer, senão a minha mãe ia me ralhar, senão a minha mãe ia ficar me comparar sempre com as meninas da igreja. Obviamente que eu conhecia lá pessoas incríveis, né? Mas não era nada de coração. Hoje em dia eu tenho aceitado Jesus de uma forma muito mais natural, muito mais minha e tenho levado isso mais a sério. Então isso tem se aplicado a tudo que eu faço, no meu relacionamento, nos meus negócios, nas minhas amizades, em tudo que eu faço eu vou incluir Jesus. Obviamente que isso é um processo, não é algo forçado, eu não vou fazendo as coisas bruscamente. Eu vou aprendendo, não sabia que eu tinha que fazer isso, ok, vou pedir perdão porque eu não sabia, e assim a coisa segue. Então vocês vão ver o processo todo, o que é que eu aprendo, os meus erros, os meus fracassos, o que é que eu faço, o que é que eu não faço, como é que eu me desenvolvo, como é que é a minha rotina, como é que não é. Vocês não vão ver apenas o resultado final, vão ver o processo todo, porque eu não sei como é que eu estarei daqui a um ano, eu não sei como é que eu estarei daqui a 5 anos, mas eu sei que o que eu estou a construir vai determinar a forma como eu estarei daqui a alguns anos. Então este canal, esta comunidade dos inconformados é para mulheres, é para pessoas que querem mais do que elas já têm, trabalham e não têm tempo, mas também não querem utilizar isso como desculpa para não construir nada. Porque nós inconformados, nós fazemos tudo o que nós temos que fazer. A gente não se conforma com uma vida normal. É para você que quer construir independência financeira sem ter que mentir, sem ter que perder a tua alma. É para você que acha que não consegue e tens que ver alguém fazer para tu fazeres também. Então eu vou documentando tudo para que a gente possa fazer tudo juntos. Se tu és um inconformado ou queres ser, fica aqui, se tu és um inconformado ou queres ser, fica aqui que tu terás o caminho todo para a gente fazer, para a gente construir algo juntos. E deixa-me dizer que tu estás no sítio certo, tá? Eu sou a Luiana. Obviamente que tu me conheces porque se estás aqui é porque viste algum vídeo meu em alguma rede social qualquer. Acho que é só no Instagram. Inscreve-te que daqui a algum tempo eu vou postar vários vídeos. O último vídeo que eu postei foi há 3 meses, mas a partir de hoje eu vou postando com mais frequência porque eu tomei uma decisão e eu não posso me
desleixar, eu não posso me decepcionar. Eu estou a fazer isso por mim, então eu vou continuar a fazer. Ativem as notificações que eu vou publicando vídeos todas as semanas. Um vídeo por semana, pelo menos um vídeo por semana eu vou ter que publicar. Comentem aqui quais são os tipos de conteúdos que vocês querem ver, o que é que vocês querem saber de mim, desde que não seja muito pessoal, tá bom? Os próximos vídeos, as próximas aulas, os próximos documentários vão ser baseados nos vossos comentários, naquilo que vocês mais precisam de saber. Então, um abraço e sejam muito bem-vindos à comunidade dos inconformados.